Obrigado. E para Jesus pode ser melhor, pode ser melhor. A Ele toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Faz um coração ao lado aí da pessoa que vai pagar o jantar para você hoje. Faz aí, faz. Diga obrigado, meu irmão, obrigado. Diga glória a Deus. Aleluia. Querido, porque tem no bolso do crente não tem escorpião não, né? Para mim, meu amor, Então vou fazer para alguém. Então, Júnior, olha para mim, querido. Glória, isso é um sim. Isso é um sim. Querido, você sabia que as pessoas veem, né? Não estou dizendo que seja aqui, claro, em nome de Jesus, não aqui. Mas a maioria dos cristãos, eles veem o sacrifício. Fernando e Lidiane, obrigado, vocês terem vindo aqui, obrigado, Deus abençoe. Inclusive eu queria agradecer a vida de cada um de vocês, a dona Mazel, o Valdísio, o Hélio, a Renata lá de Mucunã, o Eulálio, rapaz, e a Celina que nos receberam tão bem na casa deles. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você, eu redescobri a lasanha na casa deles. Eu não sei se eram as más experiências, mas, queridos, eu não boto banca para comer nada não, tá certo? Mas, assim, eles fizeram uma lasanha, mas foi a lasanha, gente. A lasanha. Nós, eu e Paizinho, como nós somos uma carne só, comemos 3 vezes. Fomos nós, tá? Então, queria agradecer o carinho, Lálio e Celina. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. São da Assembleia de Deus, lá do pastor Eliakim, a pastor Ione, que eu ministrei lá na Scanf, né? Lá em Pacajus. Obrigado pelo carinho que vocês nos receberam, tá? Para toda essa turma maravilhosa. E para você, uma salva de palmas aí. Melhor, bem melhor, em nome de Jesus. E toda vez que a gente fala de sacrifício, as pessoas falam de sacrifício, sacrifício, né? Então essa palavra sacrifício no hebraico, elas são parecidas com a palavra da origem da palavra korban e karov. Korban é sacrifício, karov é uma palavra que tem tudo a ver com sacrifício, que é se aproximar. Então às vezes as pessoas veem como sacrifício, por exemplo, eu peço, Júnior, renuncia a tal coisa, se sacrifica em tal coisa. Aí como é que a maioria das pessoas vê? Sacrificar. Eu disse, não, filho, o sacrifício te aproxima de Deus. Amém, meus irmãos? Então por isso que Jesus lá no Getsemane, ele literalmente, rapaz, para ficar mais próximo de Deus, eu arrisco, eu dou a minha própria vida, eu me esvazio, né? Sexta-feira aqui foi pregado sobre a questão de Jesus no Getsemane, né, que é lugar de prensar azeite, a palavra Getsemane, né? Então, assim, muitas vezes a gente vê como sacrifício como coisa ruim, né? Então, depende para quem você faça, porque for para Deus, querido, todo sacrifício é pouco. Todo sacrifício, às vezes as pessoas, para o culto domingo eu vou deixar meu soninho, querido. Para quem é que você está fazendo as coisas? A Bíblia fala que fazemos para o Senhor de coração, Lá em Colossenses fala o quê? De todo o coração. Se você ama Jesus, querido, olha, liderar uma célula, discipular, ministrar, servir, isso é nada, querido, é com prazer. A Bíblia fala em Salmos, sem servir ao Senhor com alegria. Então, encare sacrifício como se aproximar de Deus. Queridos, toda vez que você renuncia a algo, Deus dá algo maior para você. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos aí, me abençoe, seja orando. Senhor, usa esse homem do cabelo preto com um pouquinho de branco, né? Um pouquinho de branco, que pela misericórdia e graça de Deus ele torce Ceará. Senhor, dá revelação para o povo que torce Fortaleza, né? Em nome de Jesus, obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor novamente. Queridos, eu quero hoje ministrar uma palavra falando sobre vendo o invisível, né? E, queridos, escute uma coisa. Visão. Existe uma diferença entre visão e vista. Eu sempre costumo falar para vocês, existe uma grande diferença entre visão e vista. Vista é o que você é. Visão é o que você vai se tornar. Vista são as pessoas efêmeras, são as pessoas superficiais, são as pessoas que veem uma pedra. Mas as pessoas que têm visão, elas veem uma grande escultura, uma grande obra de arte. E o interessante, escute o que eu vou lhe falar. Toda vez que você tem visão, toda vez que você está na visão a qual Deus te colocou, você se torna imbatível. Você se torna imbatível
Nada vai conseguir te destruir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E eu quero ler com vocês o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro de muita fé. As pessoas acham que foi o apóstolo Paulo, outros acham que foi Barnabé, outros falam que foi... tem também, como é o nome deixa eu lembrar, eu esqueci o nome agora do homem. Apolo, que era um cara muito eloquente, né? Mas na verdade, não se sabe ainda quem escreveu o livro de Hebreus. E provavelmente tenha sido um hebreu, né? Apolo eu acho que não, porque Apolo era gentio. Mas vamos ler a palavra de Deus no livro, no capítulo 11, do versículo 24 ao 27, que nesse capítulo 11 fala muito sobre fé, dos heróis da fé. Então, queridos, esses homens, eles colocaram um paradigma para a gente seguisse, né? Então eu quero me deter do capítulo 24 ao 27. Está aí no telão, né? Coloca aí Hebreus no comecinho, meu amor, no comecinho, isso. Então, agora, deixa eu falar aqui sobre a questão de fé. Antes, deixa eu falar sobre a questão de fé. Eu sei que muitas vezes a gente tem várias definições de fé, né? E fé no hebraico se eu definir, assim, bem para pouquinho mesmo, fé se define em duas coisas, pode se definir em duas coisas, pode se resumir em duas coisas, uma coisa bem superficial, mas assim dá para você entender. Fé é você confiar e você ser fiel. Fé é você confiar e você ser fiel. Então, se você quiser resumir fé, é você confiar em Deus. E não só confiar, mas você ter fidelidade para com Deus. Porque às vezes a pessoa diz que confia, mas não tem fidelidade. Então, qual é o maior problema da igreja? O problema da igreja são duas coisas. São duas coisas, geralmente, os problemas das igrejas. A primeira é a questão de perseverar. Porque para você ter fé, querido, você precisa perseverar. Hoje, os grandes problemas da igreja são a questão de oração, porque não entende profundamente o que é oração. E sexta-feira nós vamos estar 7h30 aqui, sempre com uma palavra muito profunda, né, sobre a questão de oração, sobre os textos bíblicos. E também a questão de finanças. Sempre são os dois maiores desafios da igreja para realmente a gente transbordar em fé. Porque existe hoje muito maus exemplos de pastores que roubam, usam o dinheiro de uma maneira indevida, né? Compra fazenda, compra gado, compra não sei o que, como não sei o que, se torna um escândalo. Aí as pessoas não vão dizimar porque o pastor é ladrão, porque o pastor não sei o que, não sei o que. Então sempre encontra subterfúgios para fazer aquilo que tem que fazer. Mas não tem que fazer por obrigação, mas por alegria. Então os dois maiores desafios da igreja, eu diria até coloquei um terceiro, é sobre a questão da oração, sobre a questão das finanças e sobre a questão da reprodução, da multiplicação. Porque a primeira palavra que Deus falou no livro de Gênesis foi haja luz, mas a segunda produza. Produza. Então nós nascemos para produzir e nós só produzimos com a bênção de Deus. Nós não podemos multiplicar sem a bênção de Deus. Então eu queria só dar uma rápida definição de fé. Fé é o quê? Confiança e fidelidade. Fé é o quê? Diga mais uma vez. Pela fé, Moisés, quando já havia feito, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Diga, usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou uma vergonha o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. E leias, Egito significa duplo estreito. A palavra Egito significa duplo estreito. Quando uma pessoa está no mundo, está desviada, afastada, ela está no Egito, significa que ela está no duplo estreito. Porque contemplava, essa palavra contemplava é muito profunda, o galardão. Olha, Moisés deixou as coisas, ele era príncipe do Egito, esse rapaz, ele deixou isso de lado, considerou esterco, como diz Paulo, e ele contemplou o galardão. O que é galardão?
Galardão no grego é pódium, ou seja, tem pessoas que vão ser salvas. O ladrão da cruz já foi salvo, mas tem pessoas que vão ter um galardão maior. Galardão é pódio. Quanto mais você trabalha na obra, para o Deus da obra, com o Deus da obra, maior vai ser o seu galar, vai ser o seu pódio. O ladrão da cruz escapou nos 45 minutos do segundo tempo e fedendo, né? Mas cheirou, agora está cheiroso. Porquanto contemplava o galardão, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como vendo o invisível. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A fé, ela consegue enxergar algo que os olhos naturais não enxergam. O homem carnal, eu estava lembrando agora do Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Ele só enxergava o aqui e o agora. As pessoas que não têm visão, elas só conseguem ver aquilo que elas veem. Mas as pessoas que têm visto, aliás, as pessoas que têm visto, elas só conseguem ver o que conseguem ver. Mas as pessoas que têm visão, elas têm fé. Ela vê literalmente uma pessoa drogada. Ela vê não uma pessoa drogada, mas um homem de Deus. Ela vê um casamento falido. Ela vê se esse casamento pode ser restaurado. Ela vê o drogado. Ela vê, rapaz, esse cara, ele vai ser um grande pastor, um homem de Deus. Eu vou resgatar essa pessoa. Então a fé, ela consegue ver muito mais do que os olhos enxergam. Ela consegue ver o sobrenatural. Você sabia, queridos, que aqui nesse momento existem vários anjos conosco? Porque a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então o anjo está aí, né? O anjo está aí. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, as pessoas pensavam que era o anjo de Pedro, porque eles acreditavam nessa questão do anjo de guarda. Então, se o anjo da guarda for parecido com você, então ele é muito lindo, com raras exceções. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Então, olha para o teu irmão e diz assim: tem um anjo aí ao teu lado, meu irmão. Em nome de Jesus, tem um anjo ao teu lado. O homem de Deus, ele é movido pela promessa de Deus. Mas eu acho que o verdadeiro homem de Deus não é só movido pelas promessas, ele é movido pela herança. Porque, queridos, escute, as promessas de Deus são muitas. Mas nós devemos estar com o olho e com o coração, com o espírito lá no céu, no galardão. Eu acho muito bonito os muçulmanos em uma coisa. Eles dão a própria vida, eles se suicidam. Não estou achando bonito não, mas estou achando bonito a visão que eles têm. Eles dão a própria vida porque eles pensam que depois que ele passar da morte, vão estar sem virgem lá esperando por ele. Mas então, o que tem bonito nisso, pastor? Eles pensam na glória, eles pensam nos céus. Eles estão toda hora, todo instante trabalhando para o reino deles. Eles pensam naquilo, rapaz, se é para me matar, se é para me jogar, se é para explodir, eu explodo. Mas por quê? Porque eles estão com a visão nos céus. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Agora, é da forma errada? É da forma errada. O grande problema, eu queria 3 homens aqui, 3 homens. Vem cá, Juninho. Vem cá, 3 homens bonitos, mas pode ser vocês. Vem cá, por favor, vem cá. 3 homens. O grande problema das pessoas, daqui a pouco eu chego no livro de Hebreus, tá? Pastor perdeu o contexto. Não, eu quero que você entenda que nós, no centro da vontade de Deus, nós somos imbatíveis. Jesus em muitos momentos disse: olha, vão te matar. Não chegou a minha hora ainda não. Jesus sabia exatamente, ele disse: eu sei de onde vim, sei para onde vou. Então Jesus sabia o momento que ele ia morrer, sabia exatamente, né? Então, vamos dizer que vocês ficam aqui, né? Cada um de um lado. Tem mais um homem aí? Mais um homem aí, Pronto, vem cá. Olha, vamos dizer, vem para cá, Juninho, por favor. Fica aqui. Pronto, fica aqui. Os 4 pontos cardeais, pronto, vamos cá. Vem cá, aqui, querida, aqui, ó. Foi ficar aqui. Vamos dizer que eu sou o propósito de Deus para a tua vida. Eu sou o propósito de Deus, né? Eu sou o propósito, pensa em você. Eu sou o propósito de Deus na tua vida. Todas as coisas corroboram, ou colaboram, ou cooperam, né? Se eu estou no centro, então, o meu casamento tem que apontar para o meu... Não, só aponta para o meu propósito. As minhas amizades têm que apontar para o meu... O meu trabalho tem que apontar para o meu... A minha faculdade tem que apontar para o meu...
Mas como é que as pessoas veem? Como é que mesmo dentro das igrejas, como é que as pessoas percebem? As pessoas querem, porque elas não vivem para o propósito que Deus criou. Por quê? Problema de paternidade, falta de oração, falta de vida com Deus, falta de leitura da palavra, falta de meditação. Aí elas têm que se dedicar, porque em Êxodo 20 fala: não terás outros deuses diante de mim. Não terás. Aí o que acontece? A gente coloca o trabalho. Quem foi que ficou com o trabalho? O trabalho fica no meio. Aí o propósito fica assim, né? O propósito fica assim. Aí o cara vai trabalhar, aí as coisas não fluem. Não flui porque ele vive para o trabalho, ele não vive para o propósito. Aí ele pede para Deus abençoar ele: Senhor, me abençoa. Senhor, me abençoa. Isso não tem como eu te abençoar, filho. Você não vive para o propósito. Você tem um Deus dentro do seu coração. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? As pessoas tiram às vezes a questão das amizades. Fica aqui. Eu vim para o meu amigo, né? Aí o meu amigo, minhas amizades. Aí o marido às vezes arranja a sirigata. Quem lembra do nome da sirigata? Sirigata, né? Ele não vive para o casamento, para o propósito. Ele vive para a sirigaita, né? Aí Senhor, me abençoa. Mulher, ora lá para Deus me abençoar. Não tem como Deus te abençoar, filho. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, aí diz assim, Romanos 8:28, aí tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, o seu propósito. Aí você é próspero. Aí você pode acreditar que você é próspero. Por isso que Satanás, ele quer ferir você na área de paternidade, na área de família. Porque Pai Nosso significa liderança, força da casa. O pai é força da casa, liderança da casa. Moisés, literalmente, ele estava no Egito. Ele era órfão, entre aspas, de pai. Estava lá a mulher cuidando dele. Ele tinha pai, tudo bem. Vocês estão entendendo? Tem gente que está pedindo a bênção de Deus, mas está na posição errada. Aí o que acontece? Não consegue ver o sobrenatural. Obrigado, queridos. Vamos aplaudir esses homens, né? Cheios da graça de Deus. Então Moisés, ele precisou de Deus como pai chamá-lo. Diga, todo chamado tem que ter uma paternidade. Porque as pessoas, queridos, elas precisam enxergar o sobrenatural. Elas precisam ver muito mais além de que uma vida medíocre, de que uma vida, como é que eu vou dizer, cotidiana, sem muito propósito. Porque todo vício é um desvio do propósito. Todo vício é um desvio do propósito. Todo vício é um desvio do propósito. Agora, queridos, o que é sucesso? É fazer o que ama e amar o que faz, mas segundo a vontade de Deus. Então, queridos, eu digo de passagem, pelo amor de Deus, quando eu comecei a entender o meu propósito de vida, eu disse, rapaz, eu vou me dedicar a esse propósito. Gente, a gente já passou o pão que o outro amassou. Pastor, você já pensou em divorciar? Não, eu sempre digo, assassinato, sim. Mas quando eu entendi que a minha esposa era uma cooperadora, quando eu entendi, sabe, gente, quando eu entendi isso, aí eu passei a agir pela fé. Diga, pela fé. Aí o justo viverá pela... Se ele retroceder, Deus não se agrada dele. Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vocês estão entendendo? Então, queridos, escute. As nossas reuniões aqui é para que nós sejamos um. Não é para que você veja o pastor bonito, ou o louvor bonito do Júnior, da Sara, da Duda, do Mateus, do Júnior Bandeira. Não, é para que nós nos tornemos um. Para que nós nos tornemos um. Para que nós sejamos imbatíveis. Um só propósito, uma só unção. Vocês estão entendendo? Alguém pode dar glória a Deus aí? Aleluia! Agora escute. Existem 3 realidades no invisível que você precisa realmente perceber. 3 realidades que está à sua disposição. Que está à sua disposição. As primeiras coisas são os milagres invisíveis. Aquilo que não se materializou. Não se materializou. Coloca aí, filho, por favor. Os milagres invisíveis. Coloca aí o nome. Milagre, diga-se milagres invisíveis. Milagres são invisíveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé é confiança e fidelidade. Não adianta você dizer que tem fé se você não tem fidelidade. Não adianta você dizer uma coisa puxa a outra. Agora preste atenção. Quando nós temos fé, nós temos o poder de mudar a realidade. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu esses dias. Nós recebemos uma notícia da irmã de Paizinha que ela estava muito mal lá nos Estados Unidos, Leite de Sobral. Ela tem diabetes. Diabetes não é o nome da irmã da Paizinha, não. O nome dela é Aurinice, tá, gente?
E ela tem diabetes, aí foi os rins ficando, agravando, estava entupido os rins dela. Queridos, ela estava literalmente assim com a mão na vela e outra no soro. Na vela, no soro. Aí quando eu acordei pela manhã, eu vi paizinha sentado à mesa. Porque os milagres, eles são invisíveis, mas nós temos que fazer os milagres acontecer. Nós somos canal de bênção. E aí eu acordei com aquele cabelo, a paizinha estava na cozinha com aquela cintura de pote. Calção, aqueles calção rasgados que a gente acorda de manhã, né? Aí a paizinha estava chorando à mesa. Chorando, feito menina nova. E eu lá, parecia um chimpanzé que é um pastor. Mas o que foi, meu filho? Aí disse, meu filho, eu não podemos deixar minha irmã morrer. Ela estava muito mal no hospital, agravou a situação dela. Aí eu disse assim, minha filha, nesse momento, vamos nos unir, porque a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. É assim ou não? E o potencial diz lá, em Deuteronômio 32:30, diz que o potencial de 1 é 1000, mas o potencial de 2 é 10.000. Então nós nos unimos em oração. Senhor, nesse momento, nós não aceitamos a morte da Aurenice. Senhor, nós não sabemos como o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer. E nós cremos na restauração dessa mulher. Ela não vai ser lançada ao inferno, porque nós temos orado. Deus sabe todos os dias que nós temos orado pelas nossas famílias, nossos discípulos, as igrejas que estão debaixo da nossa cobertura. Senhor, e nós decretamos a saúde e a recuperação da Aurenice. Foi lançada uma palavra lá de Maracanaú para Sobral. Eu lembrei do centurião, que Jesus disse assim, Senhor, manda só uma palavra. Ou palavra rápida. Só sei que, quem assistiu o Alto da Compadecida aqui? Quem assistiu? Só sei que quando tocamos a flauta, começou, ela lá no hospital. Gente, o milagre aconteceu. A irmã dela se recuperou. Gente, se recuperou, porque os milagres são invisíveis, mas a Bíblia diz em Isaías 55:11 que a minha palavra ela não volta vazia, e nós somos boca de Deus, nós somos canal de Deus para fazer o milagre acontecer. Posso ouvir um amém, queridos? Amém? Olha para o teu irmão e diz, toca a flauta, irmão, toca a flauta. Toca a flauta. A flauta é a palavra de vida, queridos. A flauta é a palavra de vida. Diga amém. Diga amém. Olha para o teu irmão, diga para ele, irmão, fala a palavra de vida. Diga amém. Palavra de vida. E vida em... Queridos, no hebraico, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe esse negócio de xingar um ao outro. Não existe nenhuma palavra assim exatamente para xingar. Aqui no Brasil só o que tem, né? É filho de não sei o que, é filho de não sei o que, não sei o que. Mas no hebraico eles não usam isso, por quê? Porque no hebraico é uma liga santa do Senhor. Então no hebraico eles não xingam as pessoas, porque o xingar no hebraico significa tirar a essência de Deus da pessoa. Olha que forte. No hebraico, xingar significa tirar a essência de Deus da pessoa. Então nós não devemos falar palavras de incredulidade, porque quando você xinga alguém, quando você fala mal de alguém, você se coloca na posição superior à pessoa. Então xingar, o que significa xingar? Ei, fale mais alto. Nós não devemos amaldiçoar, nós devemos abençoar. Então, quando você for falar uma má palavra, uma palavra de testemunho, uma palavra de derrota, preste atenção que você está tirando a essência de Deus na vida da pessoa. Então você se coloca numa posição maior do que ela e dizer, eu sou melhor do que você, e a pessoa fica olhando assim para você. Então quando aquele cara passar no sinal vermelho na tua frente, tu diz, filho de Deus, eu te abençoo. Amém, meus irmãos? A mim mesmo, querido. A mim mesmo. Nós temos que entender o mundo espiritual, queridos. Porque quando você xinga, fala mal de uma pessoa, como é que você vai usar a mesma boca? E lá em Tiago fala isso, para amaldiçoar uma pessoa, para abençoar uma pessoa.
Quando você precisar de um milagre, o que é que vai acontecer? Deus não vai te ouvir. Por quê? Porque Deus quer sacrifícios, mas sacrifício da cruz já foi feito, mas também exige sacrifício diário em nós. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você não soubesse disso, mas eu vou falar agora. Existiam 2 irmãos no começo da criação. Como era o nome deles? Como é o nome? Quem era o pão duro dos dois? Quem era? Quem? Sempre a gente lembra Caim de uma maneira ruim. Mas quando você vai estudar a palavra de Deus com profundidade, os nomes, né? Eu gosto muito dessa questão do significado dos nomes. Preste atenção que eu estou falando de palavras. Porque, queridos, olha, tudo depende. Primeiro, a questão da sua fé é o que você pensa. Primeiro é o que você pensa, é o que você deixa entrar na sua mente. Por isso que está essa ideologia imunda aí no mundo, essas situações que estão acontecendo aí no nosso país, porque querem corromper as nossas crianças desde pequenininha. Então começa a sua fé no que você pensa, depois do que você fala, depois como você age e depois de como você suporta as tribulações. Agora preste atenção, sempre a gente lembra de Caim, eu estou falando de palavras. Você imagine Eva, acabou de pecar. Aí o anjo lá com a espada de fogo, Eva, por gentileza, pegue o beco do paraíso. Por favor, se retire-se. Aí Eva, toda feliz, né? Com Adão, vamos Adão, pegar o beco, fomos despejados. Estava feliz ou não estava ela? Estava nada, estava amargurada. Aí como é o nome do primeiro filho que ela coloca? Como é o nome? Vou dar 3 pistas. Papai Noel, Azigoto ou Caim? Muito bem, vocês estão muito bem na Bíblia, né? Então, botou o nome de Caim, por quê? O que é que significa Caim? Lança da morte, canto fúnebre, o nome do menino. No grego significa possesso. Caim. Será que ela estava amargurada, hein, gente? Hein? Vocês estão entendendo? Aí tem outro filho que nasce, olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Aí tem outro filho que nasce, como é o nome dele? Vou dar 3 pistas. Fofão, Bozo ou Abel? Abel, muito bem, vocês estão bem. Como é o que significa Abel? Abel significa filho. Aí você chama o Abel e o Caim. Caim significa o quê? Diga assim: ei, canto de morte, vem cá. Ei, lança de morte, vem cá. Aí chama Abel. Filho, vem cá, filho. Morte, vem cá, morte. Morte, Caim. Filho, Abel, vem cá, filho. A palavra tem poder. Sempre ele entendia, devia entender, porque o hebraico fala por detrás de muitas coisas, das palavras. Sempre ele entendia que Abel era colocado em primeiro lugar e ele em segundo. Aí o que aconteceu? Na primeira oferta a Deus, quem foi que ofereceu o melhor? Hein? Por quê? Porque Abel recebia o melhor. E Caim fez o quê? Hein? Deu uma oferta de qualquer jeito. Porque ele estava acostumado a viver assim. Quem está me entendendo, diga amém. Quanto está me entendendo, diga amém. Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte: na tua boca tem a vida ou tem a morte. Muito cuidado ao colocar o nome do seu filho, da sua filha. Tem gente que coloca 1, 2, 3 da Silva 4, né? Xerox e copiadora. Então o nome está ligado ao propósito de vida. Caim pega, de tanto ser chamado de morte, 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 lança de morte, cântico fúnebre, porque ela tinha saído do paraíso. Aí o menino levou toda a carga de culpa. Aí o que aconteceu? Isabelzinho, vem cá, meu filho, vamos dar uma voltinha ali. Essa história vai acabar hoje. Foi o que fez? Matou, derramou o sangue do próprio irmão. Porque você vai se fartar daquilo que sai da sua boca. Só que ele pecou. Ele tinha também a opção de se arrepender. Deus chegou para eles: Caim, o pecado jaz à tua porta aí, cabe a ti dominá-lo. Olha o que Deus falou, deu uma chance para ele. Então, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Preste muita atenção. Na sua boca é o manancial de águas vivas. Onde você vê destruição, nós nascemos. A Bíblia fala em Josué, diz o seguinte lá: onde você pisar a planta do seu pé, você toma por possessão, é tua. Mas depende muito como é que está a sua fé, como é que está a resiliência. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então a tua família, né? A tua família olha, mesmo que não esteja tudo bem, mas você profetiza, você abençoa. Porque, queridos, da sua boca não pode sair maldição.
Da sua boca não pode sair xingamento, porque xingar é tirar a essência de Deus da pessoa. A própria mãe e o pai tiraram a essência de Caim, né, de Deus em Caim. Colocaram um nome perversivo, um nome maligno. Amém, meus irmãos? Mas escute o que eu vou lhe falar. Escute o que eu vou lhe falar. Os milagres estão aqui, ó. Os milagres estão aí, ó. Para quem é salvo, para quem tem o nome escrito no livro da vida. Agora eu pergunto, tu está no centro da vontade de Deus? Tu sabe o teu propósito de vida? Porque às vezes as pessoas pedem milagre. Ah, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ter uma casa nova, eu quero ter um carro novo, eu quero ter mais comida em casa. Mas tu está no centro da vontade de Deus? Sempre que eu digo aqui no domingo que é humildade, orgulho é o exagero do eu, soberba é o exagero do orgulho. As pessoas querem ser abençoadas, mas sem noção disso. Sem noção disso. Hoje meu casamento está uma benção, porque, queridos, não pensem que às vezes eu discuto com a minha esposa, às vezes sim. E eu corro rápido. Mas olha, escute. Eu sei que ela coopera com o meu ministério. Gente, meu Deus do céu, olha, 80% do meu ministério é minha esposa. Eu falo isso, Deus sabe meu coração, porque ela é organizadora, ela é apaziguadora, sabe, ela faz um café maravilhoso, mas além do que isso, ela entende que o meu ministério, ela coopera, auxiliadora idônea. Então, queridos, eu queria no começo do meu casamento, antes de ser pastor, eu queria separar. Quando você quebra relacionamento, você quebra possibilidades para Deus. Vocês estão entendendo? O que você pode ver como um problema, talvez seja uma solução para você, para ajudar seu ministério no final. Amém, meus irmãos? Quanto pode dizer um amém? Então os milagres, queridos, eu vi em Paizinha, né? No começo foi difícil para ela, porque ela morava em Sobral e eu não sabia falar inglês, né? Aí eu disse, the books on the table, de que vinha para cá em francês. Nós nos unimos hoje. Deus nos deu um propósito, um grande propósito de ser pastores, cuidar de vida, abençoar as pessoas. E quando você está no centro da vontade de Deus, você encanta, você inspira a próxima geração. Porque, queridos, a próxima geração que está ficando aí, se nós não tomarmos nossa posição de líder, profeta, sacerdote de casa, o que a gente vai deixar na próxima geração? É menino fazendo menino, é identidade de gênero, é pessoa sem identidade. Identidade significa deixar, continuar na proximidade. Então o que é que nós estamos deixando? Nós estamos tirando os marcos. E os milagres não acontecem. Acontece, queridos, que muita gente está sendo ferida. E onde você fere, não flui. Porque se você flui, você não fere. Mas se você fere, não vai fluir. Amém, meus irmãos? Então diga assim, eu sou um milagre. Tem até uma música do... Eu gosto sempre de inventar, na pregação, cantar alguma coisa, né? Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou a tua imagem. Aleluia, aleluia. Usa-me, eu quero te servir. Agora escute. A palavra trabalho é a mesma palavra para adorar, para servir a Deus. Então onde você estiver, ali você está adorando, você está servindo ao Senhor. Alguém que traz uma água, alguém que limpa a igreja, você lá no seu trabalho, você lá na sua escola, você dirigindo. Tudo que façamos, né? Quer comamos, quer bebamos, façamos as pequenas coisas que façamos para adorar o Senhor. E quando nós estamos numa posição, porque muitas vezes as pessoas querem os milagres, mas elas não querem ser o milagre. Então quando você é o próprio milagre, mesmo padecendo, mesmo sofrendo, vocês sabem, queridos, que lá no Getsemane, foi pregado isso aqui, mas no Getsemane é o seguinte, Jesus, ele suou sangue. Para ele ser um milagre, para fazer a diferença na vida das pessoas, não bastava ele só fazer milagres, não bastava ele só curar um ou outro, ele tinha que dar a própria vida. Ele tinha que dar a própria vida. E Jesus no Getsemane, ele começou a orar, suar sangue, que é uma coisa raríssima, porque ali era um local de imprensar azeite. Então aquilo ali não era um jardim, aquilo ali era um local de trabalho. Muitas pessoas acham que é um jardim de Getsemane. Ali não era jardim, ali era um local de prensar azeite. E o azeite, quando você prensa ele, o azeite,
Primeiro, azeite, porque eles colocam os sacos tipo de cimento, né? E colocam tipo uma bacia embaixo. Aquele azeite é prensado só com o peso das oliveiras, como é o nome? Das azeitonas. Aí aquele primeiro óleo que desce só com o peso das oliveiras, aquele primeiro óleo, ele é lançado lá no templo para iluminar o templo, né? Jogado na lâmpada lá de Israel, no candelabro, né? No mezuzá. Então aquele azeite é a primícia, são as primícias. Então aqui quando Jesus suou sangue, vocês imaginam a pressão de todo mundo em cima de Jesus. Ele suou sangue. Aí o segundo azeite que é colocado ali é literalmente para comida, usado na comida. Depois ele coloca uma pedra em cima, aí aquele azeite escorre, porque já escorreu primeiro as primícias. Depois o segundo azeite colocado numa pedra, aí desce outro azeite. Aquele azeite é para colocar na comida, é o extra virgem, né? Aí depois tem outro azeite, coloca outra pedra. Aí aquele azeite é para usar como bálsamo, como cura de feridas. O samaritano usou azeite. Aí coloca outro azeite. Aquele azeite é feito para limpeza, sabão. E por último é colocado mais pedra. E o último azeite é para usar, para colocar dentro das lamparinas, para iluminar as casas. Querido, esse azeite está dentro de você. Você é cura, você é limpeza, você é luz. Em Mateus 5,13, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então o milagre somos nós. O milagre, para de querer milagres e seja o milagre de Deus na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Nós podemos trazer o invisível à existência, porque no hebraico não existe esse verbo presente, eu sou. No hebraico diz, eu serei o que serei, em Êxodo 13. Não existe esse negócio, eu sou. Aquela tradução está errada. Então, queridos, o que é que Deus se apresentou para Moisés? Moisés, eu serei o que eu serei. Eu serei conforme o que tua fé seja. Se você é fraco, eu vou ser fraco para você. Agora, se você fizer forte, eu vou ser um Deus forte para você. Se você tiver visão, eu serei esse Deus para você. Então para de falar derrota, para de falar coisas pequenas. Deus nos trouxe para sermos grandes, para cumprir o nosso propósito. E não há doença, não há enfermidade, não é falta de emprego, não há o diabo a quatro que vai nos impedir, porque é maior que está em nós. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Aleluia, pode aplaudir o nome do Senhor. Olha o que aqui diz em Hebreus 11, 1-3, diz assim. Ora, vamos ler junto enquanto bebo água, 1, 2, 3. Tudo bem, vamos ler a mesma palavra um pouquinho antes. Olha lá, um pouquinho antes. O mesmo, Hebreus 11, a outra versão. Coloca aí, vamos lá, agora. Cadê? Não, Hebreus 11, 1. Na outra versão, tem a versão a mensagem, mas tem outra versão aí. Isso, vai passar. Não, volta, esquece. Deixa essa mesmo. Vamos ler de novo, todos uníssonos. Vamos lá, 1, 2, 3. Você está numa realidade. Uma realidade talvez de pobreza, de doença, de limitações. Mas pela fé você já enxerga diferente. A fé, ela vem sem arrependimento, é verdade. Por isso que tem tanta gente que não é cristão evangélico, que não aceitou Jesus, né? Olha aqui para mim. Consegue grandes coisas. Por quê? Porque a fé vem sem arrependimento. Sim ou não? Agora, queridos, quando a fé é associada ao arrependimento, aí ninguém pode parar a gente. Ninguém pode parar a gente. Olha, eu vejo aqui grandes líderes. Eu vejo aqui casamentos restaurados. Eu vejo aqui Deus é Deus dos deuses, o Senhor do Senhor, o médico dos médicos. Deus é Deus de coisas grandes. Queridos, Deus não é um Deus medíocre. Mas eu serei o que eu serei para você. Quem é Deus para você? Quem é o Senhor para você? Eu estou limitado, eu estou com crente capote, estou fraco. Deus vai ser isso para você. Deus vai ser isso, coisa pequena. Mas olha, o crente, ele por isso que Deus, ele disse assim a Abraão:
Abraão, tu tá o quente capote, Abraão. Não, Deus, é porque eu Senhor, quase 100 anos de idade, Senhor, tu sabe, Senhor, já não sou mais não tenho mais esse fogo todo, né, Deus? Como é que eu vou ter um menino, né, Deus? Né? Não existe azeite, lampião, reza brava que faça mais ter menino, né, Deus? Aí Deus fez assim: Abraão, sai da tua tenda, sai da barraquinha que você está vendo. Abraão, aí Deus levou ele, olha as estrelas, contempla. Deus deu uma visão a Abraão. Gente, deu uma visão. Querido, você é agente de milagre, querido. Agora é o seguinte, os milagres só vão acontecer se você tiver uma visão grande do reino de Deus. Sabe, querido, sexta-feira eu estava querendo fazer, em vez da oração aqui, sexta-feira nós caminharmos pelo bairro em oração, profetizando nos bairros. Senhor, abençoa cada um. Foi assim que aconteceu lá em Mucunã. Nós alcançamos mais de 800 pessoas no culto de celebração. Ganhamos muitas vidas, mais de 50 células. Ganhamos milhares e milhares de pessoas lá. Agora tudo começou do pequeno, tudo começou de uma semente. Tudo começou daquilo que saiu da nossa boca. Nós saímos nas ruas profetizando, abençoando. Queridos, ganhamos tantas vidas. Ainda continuamos ganhando. E aqui vamos ganhar ainda mais, para a glória de Jesus. Agora, queridos, escute. Você é um agente de milagre. Diga, pela fé. Milagres invisíveis. Também nós temos que entender que nós já temos bênçãos invisíveis. Pode dizer amém, queridos? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes nós já temos um milagre. Sabe o que é um milagre? Eu vou dizer um milagre para você: você ter acordado. Outro milagre, você ter respirando. Amém, meus irmãos? Quem tomou café aí? Diga amém. Você sabia que existe na última vez que eu fui constar, isso fazem alguns anos, 140 mil pessoas morrem antes da pandemia, todos os dias. Todos os dias no mundo morrem 140 mil pessoas. Nós escapamos, estamos aqui, estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos? São 149 mil, 140 mil, gente. É mais do que isso, eu arredondei. Então, queridos, já tem muita bênção diante de nós. Muitas vezes a gente passa a ver o monte, mas não vamos ver a fé. Porque, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Nós temos a tendência natural de ver os problemas maiores do que o nosso Deus. Você sabia disso? E a gente massifica o problema, a gente fala do problema toda hora, todo instante, mas a gente não fala do nosso Deus. A gente não bendiz o nome do Senhor. Bendiz a minha alma. E em Gênesis 21:14 fala muito bem isso que eu estou falando. Diz assim, olha aqui. Abraão estava com Sara, né? Aí Sara ou Sarai, como queiram. E aí Abraão se achegou à concubina de Sara e teve intimidade com ela e nasceu Ismael. Só que teve intimidade com Agar e nasceu Ismael. E aí Ismael nasceu, aí a Agar ficou tirando onda com a Sara. Aí Sara disse, quer saber da coisa? Essa mulher vai pegar o bebê, tá aqui. Quero mais ela aqui não. Aí disse, Abraão, é o seguinte, tira essa mulher daqui, que ela está tirando onda comigo porque eu não tenho filho. Ainda. Aí Abraão disse, Agar, pega o beco, pega a BR. Aí Abraão, vamos ver o que aconteceu. Presta atenção nisso aí. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Está aí? Ela saiu andando errante pelo deserto. Toda vez que você sai debaixo de paternidade, de autoridade, a pessoa anda errante, porque o pai envia. Interessante isso. E a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei. Ela era a mãe do menino, tá? Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou-se a voz e chorou. Agora, preste atenção. Toda vez que Deus tem um propósito contigo, Ele vai usar alguém. Se Ele não usar alguém, o Senhor vai mandar um anjo. Ele mesmo vai falar contigo. Porque quando a pessoa está no propósito de Deus, quando a pessoa se desvia do propósito de Deus, Deus usa uma jumenta, Deus usa a circunstância, Deus usa a liderança, Deus usa um amigo, Deus para te trazer justamente para o propósito. Diz assim, Deus, porém, ouviu a voz de quem? Ouviu a voz de quem? Do menino, porque Deus tinha um propósito para o menino. Ismael é o pai dos árabes, dos ismaelitas. Então eu tenho um propósito
na vida dele. Porque tem uma música do Marquinhos Gomes, né, que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus. Deus, porém, ouvia a voz do menino. E o anjo do Senhor, uma teofonia, uma aparição de Deus, o próprio Deus foi lá, chamou do céu a Agar e lhe disse: Agar, o que tens? O que é isso aí, Agar? Não. No deserto, o que significa deserto no hebraico? Diz lugar da palavra, lugar onde Deus fala. Todo deserto que você passa, é lugar que Deus vai falar. Porque no deserto você não pode olhar para os lados, você tem que olhar para cima, querido. Aí ele pergunta: Agar, não temas. Você recebeu uma palavra de não temas no deserto, e do próprio Deus, queridos. Uau! Alguém pode dizer uau comigo aí? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, que eu tenho um propósito com ele. Aí diz assim: daí onde está. Aí diz outra palavra: não temas, ergue-te. No deserto nós não devemos nos prostrar, mas nos erguer segundo a voz do Senhor, segundo a fé que temos nele. Amém? Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Os árabes, abrindo-lhe Deus os olhos. Sabe, queridos? Aí diz assim: viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Me diga uma coisa: o odre estava lá ou não estava? Aliás, o poço estava lá ou não estava? Sim ou não? Mas qual era o problema da Agar? Ela tinha vista. Ela tinha vista. Jesus disse: sem mim nada podeis, porque Jesus é que dá a visão. Então muitas vezes nós já temos a bênção, temos uma igreja local aqui, gente, com ar-condicionado, com ministério de louvor poderoso, com sonoplasta simpático, né? E profissional. Nós temos uma igreja local, nós temos saúde, temos poltrona, temos um pastor esbelto, lindo. Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus. Sabe, queridos, e muitas vezes a gente não observa as bênçãos que nós já temos. Sabe, Agar estava vendo só a morte do menino. Olha, a menina já estava desencorajada, já estava se entregando. Olha, ei, não se entrega não. Deus está falando: levanta-te, ergue-te, levanta a tua vista. Não se rende a esse problema, que muitas vezes, queridos, a gente não observa que a gente já tem a bênção de Deus. Nós precisamos de uma atitude. Às vezes a gente vê a falha de um cônjuge. Não presta mais não. Não presta mais não. Às vezes a gente vê uma falha do filho. Não, esse menino não presta mais não. Aí começa a xingar, começa a falar a palavra, tirar a essência de Deus da vida da pessoa. Queridos, escute, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E ainda que você não saiba, como Jó disse: não saí do ventre da minha mãe, não saí, voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Em toda situação nós temos que glorificar o Senhor, mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, ver o que nós já temos. Jesus perguntou: o que é que vocês têm aí? O que é que vocês têm? O que é que vocês têm? Então aqui um negóciozinho aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: basta, basta. Foi o que Jesus fez. Ele agradeceu ao Senhor: Senhor, eu te dou graças. Depois que ele agradeceu a multiplicação, toma, distribui. Então, queridos, escute o que eu vou lhe falar. Deus só vai multiplicar o que você tem, as bênçãos que você tem, quando você erguer as mãos e dizer: Senhor, graças por esse problema, graças porque o que eu estou passando, graças porque eu sei que o Senhor está me ensinando algo, eu estou aprendendo algo no deserto. Porque horrível coisa são as pessoas que não aprendem no deserto. Elas voltam para lá. De vez em quando Deus tem que mandar outra pedra para espremer outro azeite mais excelente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, abrindo-lhe os olhos. Abre teus olhos. Para de ver só problema. Para de murmurar, de ver só dificuldade. Vê as bênçãos de Deus sobre a tua vida, queridos. Tem muita gente em fase terminal nos hospitais com câncer aí, e nós estamos aqui glorificando ao nome do Senhor. As lutas não são para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar, para atrair a presença de Deus, para nós entrarmos no centro da vontade de Deus. Queridos, eu já passei muita necessidade na minha vida.
muita necessidade na minha vida. Mas olha, Deus tem nos abençoado de sobremodo, desde quando eu entendi o meu propósito de vida, desde que eu resolvi. Não é que eu não erre, eu me arrependo rápido. Então nós temos que entender o seguinte: nós já temos bênçãos. Diga assim, todas as bênçãos espirituais. Diga assim, todas as bênçãos espirituais. Diga com fé, todas as bênçãos espirituais estão sobre a minha vida. E por fim, nós falamos dos milagres invisíveis, falamos das bênçãos invisíveis. E por fim, diga assim, glória a Deus. Está terminando. Diga. Mas estão gostando. Vou demorar mais um pouquinho. Não, estou brincando. Queridos, escute. Milagres, bênçãos. Mas Deus já nos deu poder e autoridade. Gente, olha. Sabe por que a maioria dos crentes não tem não exerce esse poder e autoridade? Sabe por quê? Porque, eu vou lhe dizer por quê. Vou fazer uma analogia. Quando eu era mais jovem, aí, quem lembra? Me expor, né? Mas eu vou lá, né? Quem lembra dos menudos aqui, dos menudos? Lembra? Aí eu andava com a turma, né? Aí ele fazia assim, né? Ele fazia, eu lembro, é o Paulo César, né? Aí eu tinha uns amigos meus, né? Aí eles andavam parecido com os menudos, né? Ele andava assim. Aí como meu pai era distante, eu queria também andar assim. Aí eu cheguei em casa, nesse jeito, meu pai vindo de longe assim. Ele usou uma palavra não muito legal, disse, que diabo é isso? Falou uma palavra assim, né? Meu pai não, enfim. Porque eu estava andando parecido com uma pessoa que eu estava tendo um relacionamento e intimidade. Agora me diga uma coisa, qual é a maior dificuldade dos crentes? Oração. Joelho no chão, proximidade a Deus, intimidade com o Senhor, ouvir a voz. Então, queridos, quando você anda com alguém, tem intimidade com ele, provavelmente você vai falar as palavras dele. Você vai pensar como ele pensa, você vai agir como ele age. Então, queridos, a Bíblia fala, agindo eu, quem impedirá? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Jesus disse, olha, Lázaro morreu. Não, eu vou lá e eu vou ressuscitá-lo. Não se preocupe não, que eu vou ressuscitá-lo. Olha, porque ele sabia, o pai dele já tinha falado para ele. Aí quando ele chegou de frente lá para Pérez, ele disse assim, olha, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Eu tenho intimidade, relacionamento contigo. Passava a noite orando, em oração. Mas queridos, cadê nossa vida de oração? Por que a gente não exerce esse dunamis, esse poder, esse pistas, né? Esse poder sobrenatural? Por que muitas vezes as pessoas, quando tem uma enfermidade, ora e não acontece nada? Porque muitas vezes, queridos, nós não estamos nos relacionando com aquele que é o Pai das luzes, o Pai de todas as bênçãos. Não é se Deus, aí a gente diz assim, não é porque Deus não queria. A gente sempre dá uma justificativa, mas será sempre Deus quer morte? Será que Deus, sabe, queridos, eu não estou dizendo que a gente vai fazer um milagre de tudo, mas será que você não pode ser mais usado e ousado? Será que esse poder que está dentro de você pode emanar cada vez mais com a intimidade, com a proximidade? Porque, queridos, olha, tem uma pessoa que está usando perfume, aí quando você se aproxima dela, o perfume passa para você. Então aquele perfume, a Bíblia fala em Mateus 6, diz o seguinte, o Pai Nosso, né? Ele disse, olha, você estando em secreto, né? Ora em secreto seu Pai, e Ele vai te recompensar. Aquela recompensa é literalmente Deus. Me dá aí, vem uma pessoa aqui, vem aqui, Juninho, vem aqui. Quando você tira tempo com Deus, né? Aí, vamos dizer que Júnior vai fazer o papel de Deus, né? Segura aqui. Ele vai te recompensar, é literalmente isso, ó. Aí você vai para o seu lugar secreto. Aí, Luciano, vem aqui, tu vai fazer um papel de uma pessoa deficiente física. Tá sentado aí. Pedro e João, senta aí. Senta, né? Aí, ó, você tira seu tempo com Deus. Eu estou falando de poderes sobrenaturais do invisível. Aí você tem uma cultura, hábito, costume e cultura. Você tem uma cultura de relacionamento com Deus, de ouvir a voz do Senhor, das Escrituras, do seu devocional. Aí, ó, literalmente, Ele vai te recompensar em secreto, né? Ele vai te recompensar no secreto. Aí você ora, busca o Senhor, aí Ele te dá uma palavra de rema no secreto. Aí aquela palavra fica guardada no teu coração. Aí você vai trabalhar, vai orar, vai para a igreja. Aí aquela palavra de rema está em você, porque você tem uma cultura de oração. Aí você vê aquele deficiente físico, você vê aquela
pessoa. Aí você diz: em nome de Jesus, levanta-te. Aí, levanta-te. Ele recebeu a palavra. Aí você vai de novo para o secreto. Aí busca a palavra de Deus. Aí você vai distribuindo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema, a nossa grande falha, é que nós não levamos a sério a nossa vida com Deus. Obrigado, queridos, obrigado. A grande falha é que nós não levamos a sério a vida com Deus. Porque quando nós levamos a vida a sério com Deus, todos se tornam um. Todos se tornam com poder sobrenatural. O casamento muda, os filhos mudam, as finanças mudam. Tudo começa a mudar. Por quê? Porque nós buscamos ao Senhor de todo o coração. E aqueles que me buscam, eles vão encontrar. Digam amém, queridos. Como estão entendendo? Então, queridos, para você usar os poderes sobrenaturais, você precisa também de uma vida de oração, vida com Deus, intimidade com o Senhor. Nós queremos os benefícios do Senhor, mas nós não queremos estar com Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está me entendendo? Diga amém, queridos. E eu quero finalizar, queridos, lendo Apocalipse 3,18, que diz assim, escute o que eu vou lhe falar. Bota aí Apocalipse 3,18, está lá no finalzinho, diz assim, ó. Aconselho-te, é um conselho, que de mim compres, porque a igreja de Laodiceia, ela tinha um mercado muito grande, vendia um colírio muito precioso. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo que te enriquece, pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestir. Eu estava lembrando dessa questão da visão. Eu lembrei de Geazi e Eliseu, lá em Dotã, o nome da cidade. Geazi e Eliseu, ele viu o natural. Ele disse: rapaz, estamos cercados de carros e cavaleiros. Aí Eliseu disse assim: rapaz, não vê assim, porque maior é o que está conosco. Aí ele orou e disse assim: Senhor, abre os olhos desse homem, abre os olhos dessa mulher, abre os olhos desse menino. Aí ele viu lá, ele pediu para abrir os olhos de Geazi. Ele a viu lá e viu muitos carruagens de fogo. Querido, é assim como Deus está contigo. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos levantar os olhos e dizer: Senhor, abre meus olhos para que eu possa ver nesse problema uma oportunidade. Queridos, Deus quer transformar a tua vida. Deus quer levantar a tua família, quer levantar o ministério a qual Ele confiou nas tuas mãos. Mas Ele precisa abrir os teus olhos. Ele precisa abrir os teus olhos. Ele abriu os olhos de Moisés, Ele abriu os olhos de Agar, Ele abriu os olhos de Geazi. Agora, escute: todo medíocre acaba frustrado, mas Deus, Ele quer pessoas ousadas e usadas por Deus. Temos que queimar na presença de Deus. Temos que abrir os olhos espirituais e dizer: Senhor, eu quero mudar minha vida. Hoje, Senhor, eu não aceito mais a mediocridade do meu casamento, não aceito mais a mediocridade da minha vida, não aceito mais esse 1, 2, 3, 4. Eu quero o sobrenatural de Deus. Eu quero transbordar na presença de Deus. Eu quero ver o invisível. Senhor, me ajuda. E eu vou te buscar. Eu vou te buscar de todo o coração. Porque, queridos, hoje é o dia da mudança de pessoas aqui. Hoje é o dia que Deus vai te tirar literalmente da mediocridade. E se você não estiver na mediocridade, Deus vai te levar ainda para um nível maior. Mas a nossa fé vai honrar Deus, para quando acabar os nossos dias, você olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Hoje é o dia da tua mudança. Vamos levantar, veja o invisível, que Deus é contigo, em nome de Jesus, aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia.